Episódio 4. Uns se encantam, outros viram fantasmas. A Política Nacional Aldir Blanc, através do Ministério da Cultura, Governo Federal e o apoio da Prefeitura de Salgueiro, Secretaria de Cultura e Esportes, apresentam podcast Salgueiro Assombrado. Se você gosta de mistério, aqui é o lugar certo. Roteiro e pesquisa Raquel Rocha. Apresentação Raquel Rocha e Bruno Feitosa. Os episódios do podcast Salgueiro Assombrado são livremente inspirados em relatos orais e fontes documentais sobre a cidade de Salgueiro. Constituem, portanto, uma obra artística de ficção. Este conteúdo não é indicado para crianças e adolescentes de até 13 anos. Episódio 4. Uns se encantam, outros viram fantasmas. Primeira parte. O primeiro vigário. Eu sou Raquel Rocha e trago hoje para vocês o último de 4 episódios inspirados em lendas assombradas e fatos reais da cidade de Salgueiro. No episódio anterior, 2 de 3 maldições caíram sobre o casarão. E o coronel perdeu de forma trágica o tão sonhado filho que seria o seu sucessor, e a filha caçula, sua preferida. A construção de uma capela afeta o destino de toda a região e um vigário é nomeado para assumir a recém-instalada paróquia. Acompanhe agora o desfecho dessa história. O aglomerado de casas e estabelecimentos comerciais ao redor da capela formou um pequeno povoado conhecido como Salgueiro e que pertencia à freguesia de Exu. Devido à mobilização que tinha principalmente objetivos políticos e econômicos, a frágil capelinha se tornou paróquia no ano de 1842, mesmo ano em que Salgueiro é desmembrada de Exu. A matriz foi crescendo pouco em estatura, mas muito em misticismo. As lendas relacionadas à sua origem iam ganhando novos elementos e sua fama corria freguesias e despertava a inveja de outras paróquias. A pequena povoação crescia em meio a intrigas políticas, disputas por cargos públicos e muita violência. Nem bem se passaram 20 anos, as eleições locais foram anuladas por suspeitas de adulteração na quantidade de votantes. Houve quem dissesse que os mortos enterrados na matriz desde o tempo de Capela ressuscitaram para votar. As instituições públicas, apesar de recém-criadas, carecia de humanidade e retidão por parte de seus administradores. A cadeia municipal, por exemplo, era um tronco embaixo de uma árvore, onde os presos eram acorrentados pelas mãos e pés, alguns espancados até a morte. O subdelegado era considerado o terror dos moradores, usando de violência contra gente indefesa e processando adversários políticos. Foi nesse contexto que o bispo nomeou um vigário para pastorear a paróquia que acabara de ser criada. Seria um grande desafio para um religioso conduzir uma comunidade atolada até o pescoço nesse lamaçal de vícios, a não ser que, atraído pelo perfume da lascívia, tenha encontrado na nova terra o conforto de quem está entre os seus. Dessa forma, o vigário se envolveu em escândalos de toda ordem. De fato, ele não era lá um exemplo de castidade ou pobreza. E talvez guardar segredos de confissão não fosse bem o seu forte. Não é que, por meio do Santíssimo Sacramento da Confissão, o padre tomou conhecimento e tratou logo de espalhar aos 4 cantos da paróquia o relacionamento extraconjugal que um paroquiano teve com a própria cunhada. O jovem vigário chegou com uma comitiva de servos, escravos e familiares, o que de imediato impressionou os paroquianos. Logo, demonstrou a habilidade de transitar entre a alta sociedade, políticos e lideranças do povoado.
Era um homem de surpreendentes facetas, entre elas a de construir e multiplicar patrimônio, a exemplo de escravizados, terras e rebanhos. Nesse sentido, comprou uma propriedade em local conhecido como Milagres, estabeleceu a criação de animais. Lá, ele tomou como amante a mulher de um dos seus vaqueiros. Em seguida, engraçou-se da enteada, fazendo dela sua concubina. Você está acompanhando o podcast Salgueiro Assombrado. Se você gosta de mistério, aqui é o lugar certo. É dito pelos mais velhos que o vaqueiro não suportou tamanha má sorte. Desonrado e ridicularizado, entregou-se a um estado de torpor. Parou de se alimentar, desacreditou de Deus e morreu de desgosto. Nunca foi segredo que o pároco deixou filhos, registrando alguns com o sobrenome do vaqueiro e outros com o próprio sobrenome, testamentando uma considerável herança e o prestígio que o dinheiro concede a quem o tem em quantidade. O vigário faleceu ao final de 43 anos de vigariato. Já idoso, viveu intensamente a vida, aproveitando em todos os seus aspectos, mesmo aqueles em desacordo com o celibato e a ética. Se engana, porém, quem acha que esse é o fim da história. Com a morte do vigário, foi-se inaugurada uma nova fase em Salgueiro, repleta de assombrações, porque nesse trecho do sertão, desde os mais antigos tempos, pouca gente morre de verdade. Uma parte se encanta, a outra vira fantasma. Episódio 4, segunda parte. 2 tiros, 9 facadas e 3 cutiladas. José Barbosa era um conhecido assassino. Atuava em toda essa região, Cabrobó, Salgueiro, Serra Talhada e Jardim, no Ceará. Carregava mais de 11 mortes nas costas, algumas encomendadas, outras por vingança pessoal. Embora José Barbosa tenha se tornado célebre criminoso, não era o único dessa espécie. Conhecidos como bandoleiros, eram homens apadrinhados por famílias importantes, protegidos pelos próprios delegados. Embora, na luta pela sobrevivência, não era raro voltarem-se contra os próprios coiteiros, chegando a assassiná-los. O que não se pode negar é que essa figura tão popular, de utilidade imprescindível no jogo do poder, sem perspectiva alguma de vida, desafiava a morte, ultrajava a desdentada, cuspia na cara da lazarenta. José Barbosa andava pensativo sobre o falatório que corria a freguesia. No bar, na barbearia, nos cabarés, no comércio, só se falava sobre o padre rondando as estradas. Mesmo morto, o velho vigário continuou causando furdunço na vila. Os relatos vinham dos vaqueiros e almocreves. Os próprios bandoleiros declinavam de executar emboscadas. Os ciganos pediam a Santa Bárbara pela própria vida. Os jumentos empancavam, os cavalos relinchavam e debandavam na direção contrária. Em casa de Maria Preta, daqueles lugares onde os homens se divertem, no meio da balbúrdia, José Barbosa emerge do silêncio e diz: "Eu pego." Parece que o mundo parou. Todo mundo se virou para ele. Pega o quê? O padre. Eu pego esse padre. Ninguém zombou em voz alta para não perder a garganta, mas que ele estava louco, ele estava.
Passaram-se 7 noites e nada de José Barbosa. Não se tinha notícias, não deixou rastros, não foi visto no bar nem na casa de Maria Preta. No amanhecer do 7º para o 8º dia, o homem entra triunfal na vila do Salgueiro. Estava com um chapéu grande e preto, como os utilizados pelos religiosos de antigamente. Com a mão direita esticada, segurava uma batina, igualmente preta. Atirou o pano em qualquer direção, atirou o chapéu, só ficou com o anel de ouro. Era um símbolo sacerdotal, que tinha na parte superior um brasão medieval. Não ficou com o anel pelo valor, ficou como um troféu e como comprovação do seu feito. E todos queriam ouvir sobre como o padre não tinha o branco dos olhos. Era um poço profundo e sem luz, que atraía quem os encarasse para a desgraça. E queriam saber se havia mesmo os vapores de enxofre, e se era verdade que foram 7 as tentativas de pegar o padre. Aquela pobre gente negligenciada pelos governos, expulsa de suas terras, faminta, explorada, naqueles dias estupendos, estava mesmo era intrigada com um fato. Como se mata um morto? Teriam os pertences do padre sido subtraídos do túmulo? Mas por que a família não bradou aos 7 ventos que era tudo mentira? Fato é que o fantasma do velho nunca mais atormentou a população. Foram 2 tiros, 9 facadas e 3 cutiladas. Assim contava o mais famoso bandoleiro do sertão. Diziam pelas redondezas que José Barbosa nasceu para a guerra, que era de uma linhagem de valentes que foi apagada da memória do povo salgueirense pela ganância do colonizador. O povo acreditava que algum desses guerreiros encantados lhe abriu as portas do outro mundo, nessa empreitada quase impossível. José Barbosa, bandoleiro, nascido por essas serras do sertão de Pernambuco, morreria lutando. Não teve lápide, foi coberto pela terra crua em uma cova rasa. Dizia assim em seu registro de óbito, e eu garanto porque eu vi em um livro amarelo deteriorado por 2 séculos. Filho natural de Ana de Tal, filho de pai não declarado, morreu de desgraça, não deixou testamento. O escrivão, homem de bem como era, não abriu margem para contar detalhes da biografia de um degenerado e encerrou a declaração. No lugar onde ler e escrever era privilégio de poucos, o epitáfio de José Barbosa foi cunhado com a caneta da memória, transmitido nas noites enluaradas pela boca dos contadores, pela voz do vento, o balançar dos ramos do salgueiro e o chiado do riacho, e diz assim: jaz nessa terra o célebre José Barbosa, bandoleiro do sertão, herói exaltado pelo povo salgueirense. A Política Nacional Aldir Blanc, através do Ministério da Cultura, Governo Federal e o apoio da Prefeitura de Salgueiro, Secretaria de Cultura e Esportes, acabaram de apresentar podcast Salgueiro Assombrado. Se você gosta de mistério, aqui é o lugar certo. Roteiro e pesquisa, Raquel Rocha. Apresentação, Raquel Rocha e Bruno Feitosa. Os episódios do podcast Salgueiro Assombrado são livremente inspirados em relatos orais e fontes documentais sobre a cidade de Salgueiro. Constituem, portanto, uma obra artística de ficção.